muito específica nessa palavra, eu queria simplesmente compartilhar com você nesse finalzinho aí do nosso dia, para você dormir logo no início do próximo. Rapidinho. Tranquilo, né? Se ela falou que tá tranquila, as irmãs não podem falar nada. Vamos orar então, mas feche seus olhos. Senhor, eu quero agradecer por tudo que o Senhor fez hoje, por cada palavra, cada testemunho, cada ministração. Obrigada, Pai, porque a tua unção é palpável nesse lugar. Obrigada porque a tua presença é palpável. Obrigada porque o Senhor tem falado conosco. Independente de quem fala, do que é dito, o Senhor tem falado. Nós queremos te pedir que o Senhor continue fazendo isso. Ministra ao nosso coração a tua unção, a tua presença, a tua graça. Que o Senhor possa nos tirar daqui realmente renovados, diferente de como nós chegamos. E que o Senhor possa produzir em nós tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para esse dia, através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse então comigo a sua Bíblia, lá em Isaías 54. Quero ler com você. O Senhor me deu esse versículo, esse capítulo, né? Mas eu quero ler só alguns versículos. Enquanto você abre aí, acredito que a maioria de vocês saibam, mas Isaías 54, claro, ele vem depois do 53. Isaías 53, ele é uma profecia messiânica. Então, você sabe o que é uma profecia messiânica? Ele está falando da obra consumada na cruz. Então, ele está falando daquilo que Jesus fez por nós. Ele é homem de dores, que ele levou todo o nosso pecado, toda a nossa dor, e ele foi para a cruz. Então, esse é Isaías 53. Isaías 54, então, é um pós-obra consumada. Por isso que tem o poder que tem. Porque ele vem depois dessa obra consumada. E aonde você está hoje? Fala assim comigo, Isaías 54. Nós estamos pós-obra consumada. Então, quer dizer, tudo que tinha que ser feito, foi feito. Agora nós podemos descansar. Agora nós podemos desfrutar. Foi isso que foi dito hoje o dia todo. E aí eu queria ler com você, para ministrar no seu coração. Vamos lá. Canta alegremente, ó estéril que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o todo da sua habitação e não impeças. Alonga suas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. 4. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da sua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da sua viuvez. Esses versículos que eu quero ministrar hoje. Mas eu quero falar dessa alegria no processo. Qual o processo, pastor? O processo da sua promessa. Hoje a Flávia começou falando sobre isso, não foi? Ela falou, você tem promessas aí que estão escondidas, que você já não quer sonhar mais, sonhos que você enterrou, o pastor Isaías falou disso também, que você enterrou, que às vezes você começa a não querer mais sonhar, mas você tem promessas. E por que você deixou de sonhar? Por conta desse processo. É uma verdade. Esse processo que às vezes não foi da maneira como você gostaria, e você então resolveu parar de sonhar. E por muito tempo, eu vou falar para você, eu tenho 20 anos de convertida. E por muito tempo, eu achei que eu não poderia me alegrar no processo. Que eu só poderia me alegrar quando a minha promessa viesse. Então, porque quando isso acontecer, nossa, aí minha vida vai mudar. Porque quando meu marido se converteram, aí eu vou ter outra vida. Então, porque quando os meus filhos tiverem o que eles precisam, aí vai acontecer. Quando a minha vida financeira mudar, aí, quantas se identificam comigo? Você também já teve esse pensamento? Mas eu quero te dizer que o que Deus ministrou no meu coração foi exatamente o contrário disso. É que nós não precisamos nos alegrar só no final da promessa. Nós podemos e temos que nos alegrar no processo. Fala para mim, do seu lado, você tem que se alegrar no processo.
Vou te dar um exemplo. Gosto de dar exemplo bíblico, né? Aí você fala, mas como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer pela fé, como tudo que você faz na sua vida, não é verdade? Amém. Pela fé. Vamos lembrar aqui de Ana. Abre lá em 1 Samuel 1, 6 e 7. Vamos ler. Ana, você conhece na Bíblia, né? Igual Davi, Isaac, tem uns que você pode até não conhecer Oséias, mas Ana, toda mulher conhece, né? Ruth, essas mulheres a gente conhece. Você sabe a história. O que Ana queria? Ela queria um filho. Deus queria um filho para ela também? Sim. Queria. Mas ela tinha um processo. Quer dizer, uma coisa? Então ela tinha um processo. Mas como que ela vivia nesse processo? Igual eu vivi muito tempo. Vou ler com você. 1 Samuel 1, 6 e 7. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mata. E assim fazia ele de ano em ano. Eles subiam para poder sacrificar. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. E aí o que acontecia? Por isso chorava e não comia. Como é que era o processo de Ana? Isso foi uma vez só? Foi muito tempo. Foram muitos anos. Era um processo. Então, muitas irmãs aqui hoje contaram o processo delas. Algumas já com promessas concretizadas, como foi a Flávia. Outras estão por vir. Outras chegarão, não tem dúvida disso. Mas ainda existe um processo. E como que Ana ficava nesse processo? Muito infeliz. Ela chorava e não comia. Alguém que chora e não come é feliz? Angustiante, não é verdade? Era assim que Ana vivia. E aí você vai ver no versículo 8, eu acredito que Ana teve uma revelação, igual Deus me deu, e você vai ter hoje. Fala amém. Amém. Falou, gente, acho que esse negócio está errado. Não preciso ficar assim, feliz só no final. Você não acha que Deus é muito grande, muito poderoso para Ele te dar algo só no fim? Assim, Ele fez tudo o que Ele fez de forma tão grandiosa para você viver a vida inteira angustiada, para você ter uma alegria no fim. Não parece com Deus que você serve, não é verdade? Não parece com Deus que eu sirvo. E eu creio no meu coração que Ana teve essa revelação. Você vai ler comigo. No versículo 8, Eucana, maravilhoso, porque ele era um cara que ele tinha uma autoestima incrível. Chegou para ela e falou, por que você está chorando? Eu valho mais do que 10 filhos. Você não acha que eu valho? Pensa um cara desse. Sabe por que Deus foi isso? Para você ver que a questão não era Eucana. Se você dependesse da sabedoria de Eucana, Ana não tinha mudado de vida. Porque falta um pouquinho de sabedoria num homemzinho desse. Fala comigo. Meu Deus, a pessoa está chorando, angustiada, e fala que ele é bom demais. Por que você está chorando com o marido igual eu? Nunca que você deveria chorar na vida. Isso é incrível. Aí que dá vontade de chorar mesmo, né? Você fala, gente, é isso. Mas foi isso que aconteceu. O cara falou isso para ela. Mas olha o que diz no versículo 9. Então, quando tem essa palavra então, o que você entende? Estava acontecendo algo, mas mudou. Então, Ana se levantou. Já foi uma coisa diferente. Depois que comeram e beberam, ela não estava comendo e só estava chorando. Ela se levantou, comeu e bebeu. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que Ana fez? Ela se levantou. Quando fala que se levantou, quer dizer que você saiu da letargia, não? Já viu alguém que está em depressão se levantar? Não. Ele não levanta. Ele quer ficar deitado e deitado e deitado e deitado. Então ela se levantou. Depois fala que ela comeu. Então ela saiu da autoridade. Ela falou, não, vou comer. Você está vendo? Não, vou comer. Tem melhor comer, gente? Porque eu estou de jejum, mas não é maravilhosa comer, não. Aí você faz uma comunhão dessa e ninguém come. Você faz uma imersão de jejum. Isso não tem a mesma coisa, né? Porque é bom você sentar e comer essas comidas boas que essas irmãs fazem, Joana do céu. Que essas irmãs pessoal, né? Sua, que faz umas comidas boas. Comer de Deus. Todas as vezes que você está alegre, você quer comer, não é? Você fala, vamos fazer uma comunhão? Você pensa no restaurante. Ou você não é assim? Você pensa, vamos jejuar.
Tô feliz demais. Combina, não é só o Ryan que é assim. Eu falo, meu amigo, você não é daqui, então você não conta. Porque gente daqui gosta de comer. Eu não gosto de jejum, não é necessidade que você tem, mas... Então ela comeu. Então ela saiu da pedaço, eu vou comer. E ela foi orar. Olha que coisa extraordinária que ela fez. Ela teve atitude. E aí, sabe o que é mais incrível? É que essa atitude dela produziu um efeito. A Bíblia diz que ela foi orar, você sabe a história, Eli, que era o sacerdote, estava rodeada de gente com muita sabedoria. Ele olhou para ela e falou, está embriagada, o que aconteceu com essa mulher? Pelo amor de Deus, ai que no meu tempo, nessa hora. E foi conversar com ela, e ela explicou a história, e depois que ela explicou, ele abençoou. Eu vou ler lá com você lá no 17. Vai lá para o 17. Então, respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que te fizeste. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho. Fala comigo, comeu. Ela comeu de novo. Comeu tudo, o cara não tinha comido nesses anos, tudo. Vamos comer. Olha que foi extraordinário. Comeu. E o que fala aqui? O seu semblante já não era mais triste. Aleluia. O que aconteceu? Comeu. Olha. Foram comer. Ela entendeu que a circunstância não tinha mudado, mas ela mudou. A partir do momento que ela mudou, a circunstância dela mudou. Qual que é a nossa tendência? Quando a minha circunstância mudar, eu mudo. Quando isso acontecer, aí eu me alegro. Quando meu marido se converter, aí eu vou ser diferente. Mas não foi assim que aconteceu com Ana. O semblante dela não era mais triste. Ela nem contrato com o Eucana ela tinha. Não tinha como ela achar que estava grávida. Não ia vir do Espírito Santo. Ela não tinha como. Ela se alegrou em Deus. Ela se alegrou simplesmente porque ela creu. Deus disse, vai acontecer, ponto. Mas e até que aconteça? Eu vou me alegrar. Eu vou comer, eu vou beber. Olha que coisa extraordinária. Ela recobrou o ânimo. Olha lá no versículo 19. Vou te dar uma chave aqui. E levantaram-se de madrugada, depois de tudo, ela levantou de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, chegaram a casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana, e o Senhor se lembrou dela. A irmã levantou de madrugada. Você sabe qual que é a distância entre Siló e Ramá? Entre 25 e 30 quilômetros. Pensa se essa irmã não recobrou o ânimo. Ela acordou de madrugada. Ela andou 30 quilômetros. Chegou lá, ela dormiu com o cara. Isso não é extraordinário. Fala para uma mulher dessa que está em depressão. Pensa você aqui, amanhã, depois de todos esses dias intensos. Você nem vai a pé para São Paulo. Você vai de ônibus. E você dorme daqui lá. Pensa você chegando 2h30 da manhã e você ainda fala, amor, vou aplicar o negócio que o pastor Isaías falou. Hoje, o pacadão. Irmãos, presta atenção. Ana recobrou o ânimo ao ponto de fazer o que não é normal se fazer. O normal é falar o seguinte, eu vou dar uma descansada hoje, porque ninguém é de ferro, acordei de madrugada, andando 30 quilômetros, agora você quer sexo? Tem condição uma coisa dessa, eu preciso descansar, não é assim? O normal, mais ou menos, antigamente, antes de você vir. Antes de participar, né? Depois, não é mais. Mas não é o normal de você pensar? Só que ela não pensou nisso, por quê? Por causa do então. Algo mudou dentro dela. Uma chave virou dentro de Ana e precisa virar em nós. Por quê? Porque você precisa se alegrar no processo. Ela não se alegrou simplesmente quando as circunstâncias dela mudaram. Ela se alegrou no processo. Por quê? Quando você não se alegra no processo, além de você viver uma vida angustiante, frustrante, você ainda vai ter uma frustração maior no final. Por quê? Porque você põe uma expectativa muito além do que pode ser suprida. Pensa comigo, uma jovem que se guarda a vida, a juventude toda, e vai se casar lá para os seus 40 e poucos anos. Ela se guardou muito tempo, concorda comigo?
imaginando um príncipe encantado que faria ela feliz, igual a Cinderela, né? Aquela coisa assim. Não, porque quando eu casar, toda a expectativa dela de alegria, de suprimento, de felicidade, de tudo está onde? Casamento. Aonde? Casamento. Quando ela se casar, o que vai acontecer? Não, é inevitável. Porque não existe homem poderoso, maravilhoso, incrível nesse mundo que consiga suprir 40 anos de expectativa. Ou seu marido é assim, às vezes, não sei. Pode ser que você tenha um super-homem. Não existe. Porque nós somos humanos. E aí o que acontece é que você vai passar 40 anos de angústia porque você não desfrutou da sua juventude e tem uma bênção em ser solteiro. Quantos solteiros tem aqui? Tem uma bênção em ser solteira, sabia disso? Tem uma bênção nisso. É lógico que tem um tempo, se Deus não tem para você um casamento, ela vai durar um tempo, mas existe uma bênção em ser solteiro. E aí você não desfrutou dessa bênção. Por quê? Porque a sua angústia é casar. Eu só quero casar, tem que casar, porque quando eu casar, você só pensa em casar. Aí você perdeu a sua juventude. Quando você se casa, você frustra. Aí você vai ter um casamento ruim. Por quê? Porque você passou a vida toda esperando uma promessa. Mas você não entendeu que você já poderia já estar se alegrando no processo. Quantos estão entendendo? Amém. Essa é a vontade de Deus, que você possa se alegrar no processo. Abre lá em João 15:11. Vou ler para você, às vezes não é a sua versão, essa aqui é uma nova versão transformadora. Fala o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. O Senhor está falando para você ter uma alegria pequena? Não, eu estou falando isso tudo para vocês para que a sua alegria seja completa. Para que a sua alegria seja algo que venha transbordar. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Ele quer que você tenha uma alegria transbordante. Só que o diabo, ele fica o tempo todo oprimindo e reprimindo a sua alegria. Por quê? Porque ele não pode ter. Ele que é um infeliz, que nunca pode ter alegria. E aí ele quer que você viva como ele. Então eu vou te dar um exemplo. O pastor Isaías falou muito sobre essa questão de homem e de mulher, essa diferença. E é lógico que, isso não é uma coisa generalizada, exata, mas é a maioria. E os homens têm as suas crises, seu telhado de vidro, que a gente chama, e as mulheres têm o delas. Você sabe qual é o maior telhado de vidro da mulher? Nós que somos mulheres, chama-se cansaço. É difícil você achar um homem cansado para esse tipo de coisa. Mas a mulher, geralmente nós ficamos cansadas. É ou não é verdade? Você não fica muito pressionada, sabe que você tem muita coisa para fazer. Não, é que você fica cansada. Aí eu vou te dar um exemplo para você ir se enxergando. Quantas casadas? A maioria, né? Tem filhos? Aleluia. Então você vai enxergar. Como que a gente vive a vida? Eu tenho 3 e a gente não fugiu dessa regra. Então eu tenho de 16, uma de 13 e uma de 10. Como que a gente geralmente vive? Quando você não tem essa chave de ano, quando você não vira a chave. Você tem um bebê, aí você passa angustiado enquanto ele é bebê. Se ele está dormindo direito, que ele está acordando à noite, você tem que mamar de tantas e tantas horas, você deu o peito tal, o peito não sei das quantas, você deu não sei o que, você pegou o bico, e você não morreu dormindo, sufocou, e você leu tudo no Google. Quantas mães se identificam? Você foi lá ver se ele está respirando, porque no show de noite você vai ver se ele não pôs meu bebê. Jesus me ajuda. Pois é, tudo bem. Tem coisas que são normais, tem coisas que nós criamos. Aí o que a gente fala? Ai, mas não podia crescer logo, assim. Pelo menos um aninho, porque aí já sai dessa fase. Você não está se alegrando no processo. Ele tem um processo de ser bebê e é a coisa mais linda do mundo. Tem um processo de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de um aninho. Tem ou não tem? Sim. Mas as mulheres não desfrutam. Por quê? Porque é um processo, cresce logo. Ai, eu estou louca para você crescer. Aí ele vira uma criança. Você quer que ele cresça logo de novo, porque agora ele está terrível. Você vai nos lugares, ele quebra os trem, ele sobe nos lugares, ele não deixa você jantar mais, ele não deixa você fazer mais nada, você não tem mais vida social. Só a gente também podia crescer, né? Você não está se alegrando no processo. Estou só te vislumbrando algo pequeno. Aí ele vira adolescente.
Você fala, o que eu fiz com esse menino? Mas eu fiz tudo direito. O que aconteceu que ele virou esse adolescente? Por que tanta crise? Tanta coisa que eu fiz no seu script, esse menino vive o Kids. E aí você fala, gente, aí alguém fala, você não vão crescer menor. Aí você fala, gente, esse menino tem que casar logo. É ou não é verdade? Aí você vai começar a orar para casar. Porque, Senhor, tem que ser uma mulher de Deus, ungida, separada, que nananã. Aí ele casa. Você fala, ufa, é assim? Não. Aí você começa a pensar, gente, será que eles estão bem? Meu Deus, será que ela está cuidando dele direito? Nossa, parece que está mimado. Não sei o que eu estou sentindo. Aí ele tem filho. Você sofre o dobro. Porque você pensa, gente, agora olha como é que ela está cuidando dele, gente. Olha o que ele faz. E eu não posso falar nada. Que dia que você vai desfrutar de ter tido um filho? Fala comigo. A hora que você morrer? É para você desfrutar o processo. É a hora que nasceu, é um processo. Só que você percebe que o diabo roubou de você porque ele roubou de mim. Por muitos momentos, até minha chave cair. Até virar a chave. Eu achava que tudo era ruim, que ia ficar melhor. Não, já está bom, porque tudo que Deus faz é bom. Você precisa se alegrar no processo. Só que Ele não quer deixar você se alegrar. E aí o que acontece? Nessa loucura, só dos seus filhos. Você acorda bem? Não, isso reflete em tudo. No seu humor. Alguém que não dorme à noite por muitos dias. Fica bem? Não. Eu sou assim, nunca. Aí seu marido chega em casa, você está sempre tipo faxina. Sabe como é tipo faxina? Aquelas piranhas assim, tudo pra cima, aqueles shorts com a camiseta de campanha. Então aquela de jejum, né? Assim, somos todos sacerdotes. Conferência aqui, Dona. Pensa comigo. Aí tipo faxina. Todo dia ele chega e você tá assim, descabelada, irritada, nervosa, sem ânimo. Sexo, então, esquece, forget about. Tá assim, ó, fora da minha lista de necessidades. Você sabe qual é o maior índice de divórcio hoje? Não é no início. É depois de 25 anos de casado. Você sabe por quê? Porque os filhos vão embora e aí se deparam com duas pessoas que não se conhecem mais. Por quê? Porque você esqueceu que você tinha um processo para se alegrar. E o processo tem a ver com seus filhos e tem a ver com seu marido. É bom demais alegrar com o marido, não? Com filho, sem filho, com filho pequeno, com filho grande, com filho adolescente. Com filho... Não interessa. É uma verdade, Ana, você já passou por essa fase. Eu estou até no adolescente, eu estou te falando. É bom demais, não? Dá pra gente alegrar no processo. Só que às vezes nós achamos que não. E aí eu fico, da maneira como essa mulher fica, descabelada, angustiada, e a hora que os filhos vão embora, você fala, agora, né, na cabeça da pessoa, vou desfrutar do meu marido. Ele já não está lá mais. Ele já é outra pessoa, porque ele foi ignorado por 20 anos, por 15 anos. Tem mulher que deixa de dormir com o marido. Tem mulher que dorme, eu estou aconselhando um casal com a mulher, dorme há 11 anos na cama com o filho. Exatamente. Qual é o processo que nós estamos aconselhando? A separação, para não acontecer. Mas isso é alguém que esqueceu de se alegrar no processo. É um processo. Seus filhos vão crescer. E qual que é a sua promessa? A promessa é que os seus filhos tenham filhos, eles sejam prósperos, sejam abençoados e povoem as nações. Essa é uma promessa. Mas você só vai se alegrar quando você vê filho do seu filho povoando a nação? Às vezes você nem vai ver. Então você não vai se alegrar? Fala comigo, eu vou. Me alegrar no processo. Foi o que a Ana fez. E aí agora eu vou entrar nos versículos. Só para você entender o tanto que é importante você se alegrar. Por quê? Porque começa dessa maneira. Volta lá em Isaías 54. O que está lá em Isaías 54? Canta alegremente. Quem? Vem comigo. Quem está mandando cantar alegremente? Fala comigo, ó estéreo. Ele não está mandando cantar alegremente alguém que está com o problema resolvido? Ele está falando, canta alegremente, ó estéreo. Não, isso é uma covardia. Isso é desumano, não é assim?
Se pregar isso aqui com uma feminista, isso é desumano. Como é que você está mandando uma pessoa que é estéril cantar alegremente? Não sou eu não, graças a Deus. É a Bíblia. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Aí ele continua. Exulta. Exultar é muito mais do que se alegrar. Com alegre canto. Para não bastar, você fala, exclama. Uau. É algo assim, esse negócio de você explodir, você não caber, você já ficou assim com a alegria, parece que você não cabe dentro de você. É isso aqui que o Senhor está falando, você ficar desse jeito. Aí ele fala, tu que não tiveste dores de parto, só para dizer, é você mesmo que eu estou falando. É que não deu a luz, que não teve dores de parto, é você que ainda não teve o seu marido de volta, não converteu, é você que está com problema na conta, é você que está com problema com a sua família, é você que está com problema no casamento, é você que o marido saiu de casa, é você. O que ele está falando aqui? Canta alegremente. Exulta. Não é só para dar uma cantadinha, não. Não. Canta alegre. Pula, faz o que o pastor Isaías mandou fazer aqui, tipo sapata, capulada, assim, ó, aquela extravasada. É dessa maneira que ele está falando para você fazer. Quem? A estéril. Mas aí, Deus é extraordinário. Aí ele explica, por quê? Aí ele fala, por que eu quero que você faça isso? Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Sabe por que eu quero que você cante? Porque eu vou dar uma bênção para você maior do que aqueles que hoje parecem que não tem luta. Você está passando por luta, mas eu quero te dizer que a sua bênção vai ser maior. Maior do que aqueles que parecem ao seu redor, que você olha e fala, mas eles parecem que nem tem luta. O Senhor está falando para você, eu vou te dar uma bênção maior. A sua vitória vai ser maior do que a sua derrota. É isso que ele está falando, você pode exultar, você pode pular, você pode exclamar, eu vou te dar. Olha, uma vez eu fiquei pensando nisso. Quando você vai num restaurante, é muito pequeno, mas dá para você entender algo. Quando você vai num restaurante e pede algo para o garçom, você fica angustiado? Sabe o que ele vai trazer mesmo? Sabe que não entendeu? Pedir coca, vai que atrás Pepsi. Gente, eu não gosto de Pepsi. A Alessandra não entendeu. Eu falei direito. Esse garçom é confiável? Gente, eu não sei. Porque a primeira vez que eu vim nesse restaurante, você já ficou assim alguma vez na sua vida? Nunca, né? Só se for num restaurante horrível, não volta. Você não fica assim. E é um garçom. Você falou com ele algo, ele falou, vou trazer. Você não fica em paz? Sim. Por que você não tem paz quando o Senhor fala para você, eu vou fazer? É só esperar. Você não fica esperando? Você vai junto com ele, deixa eu ver. Você vai para a cozinha? Mas você foi botar a mesa. Não, mas o Senhor falou que ia trazer. Você faz isso? Isso chama confiança. Se o Senhor falou para você, eu vou te dar filhos, pode começar a se alegrar. Você precisa começar. Por que você não se alegra? Porque você não confia. Você fica com medo dele desviar do caminho. Você começa a pensar um tanto de coisas que não deveria. Mas aí ele é tão extraordinário que ele fala assim, se você crer, você vai exultar, você vai contar, você vai se alegrar. Aí ele fala, alarga o espaço da sua tenda. Você está querendo mesmo? Então é o seguinte, você está querendo que eu vou te dar um filho? Você mora na casa de um quarto, muda para um de 2. Você não está esperando um filho? Alguém que está na casa de um quarto está esperando um filho? Ah, não. Então é o seguinte, estou falando para você, eu vou te dar um filho, muda para a casa de 2 quartos. Quando? Quando eu ficar grávida? Não, hoje. Não foi isso que Deus falou para você? Começa a cantar, começa a exultar, começa a se alegrar, porque eu vou te dar. Sabe o que é isso? É você estar com problema no casamento, você compra um pacote de lua de mel, aleluia. Você fala, oi? Pastora, não, comida. Exatamente. Você não está querendo que o seu casamento vai ser restaurado? Então já compra um pacote de lua de mel, porque lá você vai desfrutar com ele. Isso chama fé. Isso chama alegrar o processo. Deus já não falou? Então já me alegro. Eu estou com muita sede, eu pedi algo, mas eu já sei que vai vir, eu já estou em paz. Quantas estão me entendendo? Amém. Você precisa aprender a se alegrar.
Você lembra de Isaac em relação a Sara e Abraão? A Bíblia diz que por muito tempo ela também se angustiou no processo. E foram 90 anos, né? Pensa comigo, de espera. Ela se angustiou por muito tempo. Até que eu creio que realmente Deus falou com ela. Como? Com uma atitude. Eu não falei para você que tem uma atitude? Quando Deus mudou o nome. Eu vou ler para você na Bíblia a mensagem, se você quiser abrir a sua Bíblia. Está lá em Romanos 4,18. Diz o seguinte: Abraão foi primeiro chamado de pai, depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Só com esse versículo você já podia dormir, não podia? Abraão não foi chamado pai depois que ele se tornou pai. Ele primeiro foi chamado de pai. Sabe o que é extraordinário? Que esses dias eu estava meditando. Ele sabe, Deus mudou o nome. E depois de quanto tempo o nome deles foi mudado que Isaac nasceu? 1 ano. A Bíblia diz que depois de 1 ano que Deus mudou o nome deles, Isaac nasceu. Então o que Deus fez? Mudou o nome. Aí começava assim: Pai de nações, vem jantar. Mãe de nações, agora eu estou pai. Mãe de nações, estava com saudade de você. Mãe de nações, tem algo para você. Princesa. Aquilo foi ouvindo. Ela foi entrando dentro dela. Porque crie por isso. Crie por isso. Você vai falando. Você crê por isso, você vai falando. E isso vai tomando proporção dentro de você. Sabe quanto tempo depois ela engravidou? Se Isaac veio com 1 ano, 3 meses depois, que o nome deles foi mudado, Sara engravidou. É incrível isso, né? Por quê? Porque ela creu em algo e o nome dela foi mudado. O nome dela foi mudado e ela creu que aquilo fazia parte da vida dela. Eu não sou mais estéril, eu sou mãe de filhos. Eu sou mãe de filhos. Mas você não tem filho, não interessa, eu sou mãe de filhos. Deus falou. Mas cadê seus filhos? Está vindo. Ah, não está vindo, irmã. Não interessa, e o seu marido está chegando. Mas você já começou a corte? No céu. Está chegando. Você crê, por isso você fala. Aí você fala: nossa, isso é ridículo. Ridículo só os poucos de água. Porque para Deus tem poder. O que foi que falou de Abraão? Por que Deus cumpriu aquilo que ele declarou? Porque ele creu que Deus era capaz de sair dos mortos, de produzir do nada, com uma palavra. Mas isso é muito poderoso. Abraão creu que uma palavra de Deus era capaz de trazer algo à existência do nada. Irmão, você não tem óvulo. O problema, Deus falou que pode trazer à existência do nada. Então 0 é suficiente. Está valendo. Deus vai fazer. Mas você tem que ter fé. Porque nessa hora você quer se sentir ridícula, né? Não vou falar um negócio desse, pensa, isso é ridículo. Isso não é ridículo, isso é fé. Você acha que como que Sara, com 90 anos, se sentia se chamando mãe de nações? Naturalmente ridículo. Mas pela fé ela foi se enchendo. E é assim que você precisa fazer. Você precisa se encher, porque isso vai te dar alegria. E é tão verdade que como é que Isaac chama? Riso. Deus plantou dentro dela alegria. Só que essa alegria é no processo. Sara se sentiu alegre só quando Isaac nasceu? Claro que não. Você consegue imaginar? Ela era a velhinha grávida mais feliz da região. Todo mundo fica agoniado, irritado de ficar vomitando. Não, eu vomitei até o 5º mês. Você pensa, não vou mais engravidar, né? É o último, aleluia. Aí você engravida de novo e esquece. Mas ela era aquela assim que ela passava mal de cheiro. Não sei se você passou mal com cheiro, mas eu senti o cheiro do supermercado inteiro. Sabe aquela coisa que você sentiu detergente misturado com alho, com a cebola? Eu falava, gente, ninguém está sentindo? Era eu. E eu fico pensando na Sara. Ela vomitando e ligando para Abraão, né? Se pudesse ligar naquela época. Abraão, você não sabe o que aconteceu hoje. Vomitei o dia inteiro. Sabe por quê? Porque eu estou grávida. Eu estou passando mal demais porque eu estou grávida. Pensa a alegria dessa pessoa. Para todo mundo era uma angústia, mas para ela era alegria. Por quê? Porque ela decidiu se alegrar no processo. Ela não
decidiu se alegrar só quando ela visse, porque o diabo podia mentir para ela, mas ela já estava grávida, né? Quem disse que uma mulher de 90 anos não podia perder o bebê? Se ela fosse se alegrar só quando nascesse, ela podia falar, não vou me alegrar, vai que morte, 90 anos, ele vai estar lá dentro. Não, ela já se alegrou, tanto que o nome de Isaac é isso. Você precisa se alegrar hoje. Quero ler alguns versículos com você de alegria. Hebreus 1:9 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Fala assim, você foi ungida. Fala para a irmã que está do seu lado, você foi ungida com óleo de alegria. Olha aqui em João 16:24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deus não quer te dar uma alegria pela metade, Ele quer te dar uma alegria completa. Olha o que diz em Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é questão de comida ou bebida, mas viver corretamente em paz com alegria no Espírito. Salmo 4:7. Mas a felicidade que pôs no meu coração é maior do que daqueles que têm comida com fartura. Ele está falando de alegria. E por último, João 16:22 diz: assim acontece também em vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria. E ninguém poderá tirar a alegria de vocês. Por que tem tanta mulher triste, cansada, angustiada, que não consegue desfrutar do marido, que sexo para ela é uma coisa pesada, sexo para ela é uma coisa penosa? Não é penoso. Maternidade é uma coisa penosa? Não é penosa. É graça de Deus ser mãe. Mas tudo se torna penoso. Você ter um marido é muita graça. Mas se torna penoso. Por quê? Porque o diabo quer tirar de você a sua alegria. Isso é maligno. Nós precisamos ter os olhos abertos. Ana, a chave dela virou, ao ponto dela virar outra pessoa. Por quê? Porque ela entendeu. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Não tem todo dia que eu tenho esse tempo aqui, não. Não é todo dia que eu posso descansar assim, não. Não é todo dia que eu posso desfrutar com as minhas amigas. Não vou ficar. Por quê? Porque eu me alegro. E lá em Isaías 61 fala: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinza. Fala para a irmã que está do seu lado, irmã. Fala para ela. Você vai tirar a cinza. E vai colocar uma coroa. Você vai tirar o pranto. E vai colocar o óleo de alegria. Você vai tirar o espírito oprimido. E vai colocar o manto de louvor. Isso é o que Deus vai fazer com você hoje. Ele vai te dar alegria. Mas é uma alegria, não é momentânea. Mas você é crente justamente por causa disso. Porque a alegria momentânea no mundo tem. E não adianta você falar que não tem, porque tem. Se você for igual as coisas aí, você não foi no mundo, aleluia, melhor para você. Mas no mundo tem alegria momentânea sim. Só que é muito ruim porque é momentâneo. E aí o buraco que dá uma alegria momentânea é muito maior do que a alegria, não compensa. Mas nós somos crentes, cheios do Espírito, filho de Deus. É para você ter uma alegria completa. É para você ter uma alegria todos os dias. É para você ter uma alegria no processo. É com filho pequeno, é com filho adolescente, é com filho casado, é com neto, é com solteiro, é com filho em casa, com filho fora de casa, com marido em casa, fora de casa, convertido, não. A minha alegria é uma pessoa. A minha alegria é Jesus. E ela é completa. Fala amém. Amém. Só que às vezes nós pensamos, eu vou terminar essa parte, que por que você não se alegra? Porque você não entendeu ainda. A obra já foi consumada. Ele quer te dar alegria. Às vezes você pensa que não. Tem bloqueio na sua mente. Você acha, mas ele não quer me dar assim. Eu preciso fazer alguma coisa. Não precisa fazer nada. Ele já quer te dar. Todas essas promessas que eu li para você de alegria não dependem de você. Tinha lá alguma coisa assim, e
espero que obedeça. E espero que não faça. E desde que, tem alguma coisa dessas que eu li? Tudo está escrito, eu vou te dar uma alegria completa. Você vai se regozijar e essa alegria nunca mais vai poder ser tirada. Quer dizer o seguinte, eu já fiz o que tinha que ser feito. Sabe o que eu quero que você faça agora? Se alegre. Só isso. Segunda coisa que ele fala. Alarga o espaço da sua tenda, estenda o todo da sua habitação e não impeças. O que está falando aqui? Porque você pode impedir algo que Deus quer fazer, Ele quer fazer. Como que você pode impedir? Quando você abre mão da sua paz. Alegria e paz estão muito relacionadas. Porque quando você perde a paz, você perde a sua alegria. Perde ou não perde? Quando você não tem mais paz, você não tem alegria. E quando você não tem alegria, diz Neemias, você não tem força. Você viu como está tudo interligado? Por isso que o diabo trabalha tanto para tirar a sua paz. E hoje nós falamos tanto sobre isso através das irmãs aqui. O tempo todo falando, eu nem vou entrar nisso. Porque essas irmãs que ministraram hoje só falaram sobre isso. Das tentativas do diabo o tempo todo de tirar a sua paz. O tempo todo, porque ele é alguém atormentado. Ele é alguém que não tem paz, ele não descansa nem de dia nem de noite. Pensa uma pessoa assim. Por isso, ele é atormentado, ele quer que você fique sem paz também. Então ele fica o tempo todo querendo remover o que Deus te deu. Porque o que foi que Jesus falou? Eu vou, mas eu vos deixo a minha paz. Ele te deu uma herança. Ele te deu uma herança, ele te deu paz. Mas só de você ter paz, você já tem alegria. É uma verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz em Filipenses 4:7: e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É uma paz que excede, por isso que nós falamos o dia todo hoje. É porque não é, naturalmente, não era que você está feliz. Como é que a Michelle é uma pessoa que pode ser feliz? Como é que ela pode cantar? Não pode. Mas pode, porque a Bíblia diz que a paz que excede o entendimento é espiritual. Amém. A sua paz não depende daquilo que você está vendo. Quem foi que Ana alegrou? Porque ela disse que a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. Ela se alegrou porque ela recebeu uma paz que excede o entendimento. Isso tem que ser conosco. Mas às vezes nós ficamos o tempo todo querendo saber. O que eu fiz errado? Gente, Deus não deve estar feliz comigo. Nem eu estou feliz comigo. Como é que Deus está? Não, eu pisei na bola mesmo, tudo mate, na jaca, enfiei o pé. Estou ruim. Todas essas irmãs falaram, eu fiz e faço, eu falei, tá ruim mesmo, acabou para mim. E aí você começa a procurar culpado, você começa a procurar as coisas que você tem feito ou que você deixou de fazer. Isso te dá paz, irmãs? Vamos lembrar aqui dessa mulher estéril. Quanto mais ela olhava para a esterilidade dela, menos paz ela tinha. É uma verdade. Mas o que Deus mandou ela fazer? Esquece essa questão. Alegra. Alegra. Eu vou te dar. E não impeça, ou seja, não perde a paz não, meu irmão. Guarda a sua paz. Por quê? Porque eu vou te dar. Ele está falando isso. Agora você lembra lá de Números? Quando eles foram entrar na Terra Prometida? O que foi, você já conhece a história, eu não vou ler porque eu estou terminando, mas o que foi que os 10 espias não quiseram entrar? Porque eles oraram para onde? Para o gigante. O gigante significa o quê? Problema natural. Quando você olha para o problema, para o natural, você perde a paz. Aí faz o que a Patrícia falou hoje. Você começa a olhar, o negócio é até pequeno, mas ele vai tomando uma proporção que te dá até taquicardia. Quais são os problemas das mulheres hoje, irmãs? Emocional. Pressão. Porque o emocional, você vai perdendo a paz. Você foi sendo colocado em tantos lugares que você tem que assumir tantas posições, tanta responsabilidade, tanta pressão, que você vai absorvendo aquilo. E aí você olha e fala, não dá pra mim. Eu não consigo. Ale, vou morrer. Não vai dar. Aí você vê uma conta não paga, aí você vê um condomínio não paga, aí você vê uma conta de luz, de água, então vai virando aqueles boletos, sabe, assim, na sua geladeira. E aí você vai olhando e fala, eu tô perdida.
eu vou sair daqui e aí eu já vou morar, gente, eu vou ter que morar com a minha mãe, mas minha mãe e meu irmão já tá lá, e aí meu carro também não tá pagando, e se eu parar no Blitz, agora como é que tá? Não. Alguém dorme desse jeito? Você consegue ter alegria dessa maneira? Você consegue ir jantar, você pode viajar para Paris. Vai ter paz? Porque a paz, ela tem que exceder o entendimento. A paz também é uma pessoa. E ela chama Jesus. Você não pode abrir mão da sua paz. Eu quero ler só esse versículo com você. Eu vou terminar em 10 minutos. Lá em Números 13, eles falam, no 27, e o povo, era o testemunho dos que ficaram com medo. O povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. No final fala o seguinte: a terra a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. O que ele estava falando? Nós vamos ser engolidos. Essa circunstância vai me engolir. Você já não teve circunstância que você pensou assim, agora desce um passo? Eu já tive. Que você olha e fala, não, essa não tem saída. Essa agora já foi. Sabe aquela sensação assim de, você já quebrou na sua vida? Você está falando de empreendedora, mas você já quebrou? Eu já quebrei. Sabe aquela sensação assim, e agora? Não tem mais jeito de pedir para ninguém, não tem mais ninguém que pode resolver, não é só um negocinho, é um negoção. E aí você fica com aquela sensação de, fui engolida. É a mesma sensação que eles ficaram. Só que tinham duas pessoas com eles que tiveram outra postura, para você ver que não é a circunstância que define. Eu acho isso extraordinário. Josué e Caleb dizem o seguinte: dentre haviam observado a terra, lá em 14:6, rasgaram suas vestes e disseram à comunidade: a terra que percorremos em missão é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Ela mana leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes, não tenham medo, porque nós os devoraremos como se fossem pão. É o oposto, Maria. Um falou, eu vou ser engolido. E ele falou o seguinte: eu vou me alimentar dessa circunstância. Essa circunstância vai me alimentar. Sabe o que serve quando você quebra? Porque ela te alimenta. Ela te instrui. Não é que ninguém precisa quebrar, não. Mas se quebrou, então nós vamos ter que se alimentar dessa circunstância. Eu vou ter que crescer com isso. Essa circunstância vai me amadurecer. Eu não vou sair dessa maneira, da mesma maneira que eu entrei. Eu vou me alimentar. E essa circunstância vai me fazer diferente. Isso tem a ver com a sua casa. Esse problema seu no seu casamento que está acabando, o seu filho que saiu de casa, tem que te alimentar essa circunstância. E não te engolir. Você tem um Deus que é grande. Isso não é chavão, você escutou isso o dia todo, porque é verdade. Você tem um Deus que é grande, a circunstância ela vem para te alimentar. Mas para que um alimento desse? Pois é. Mas Deus entendeu que os gigantes seriam tão extraordinários que eles podiam alimentar. Ia ser como pão, ia esfarelar. Foi isso que Josué entendeu. E ele falou para eles, só que o que acontece? Nós achamos que não. E aí você perde a paz, você perde a alegria, e você vai perder a sua força. E por último, ele diz que você, lá no versículo 4, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Te esquecerás da vergonha da sua mocidade, e não mais te lembrará do opróbrio da sua viuvez. Você precisa confiar na fidelidade de Deus, sem duvidar. Olha aqui para mim. O que está falando aqui? Você não vai ser mais envergonhado. Qual que é a sua angústia? Eu já tive um aborto. Quando eu me engravidei depois do aborto, qual que é a sua angústia? Vou perder de novo. Qualquer sintoma que você tem, te dá aquela angústia para te fazer perder a paz. Não é assim? Você fala, meu Deus, eu estou sentindo uma coisa que eu senti, vou perder. Então você fica com medo. Quando você já quebrou, qualquer cheque especial que você entra, você fala, vou quebrar de novo. Gente, pelo amor de Deus, eu mesmo caminho, gente, foi depois do cheque especial, veio o cartão, quebrei. Foi um cheque especial de R$30, não interessa, é especial. Já foi. Você está me entendendo? É aquela sensação repetida.
de fracasso. É aquela sensação repetida de problema. É o mesmo. Agora o casamento estava tudo bem e ele começou a ficar esquisito de novo. Frio, eu já vi essa cena. Ai, meu Deus. Eu já vi essa história. Não, você não viu, porque Deus faz nova todas as coisas. Amém. E você precisa confiar de uma maneira plena. É o seguinte, a palavra de Deus diz, não preciso temer, porque eu não vou ser envergonhada. Amém. 90 anos eu fiquei esperando Isaac, mas agora eu não vou ser envergonhada. Eu vou começar a falar que eu sou mãe de nações. Mas eu vou passar vergonha, Senhor? Que, né, já teve Agar, já teve Ismael, o Senhor sabe de tanto trem que já aconteceu entre a gente. E assim, como é que vai ser dessa vez? Dessa vez você não vai ser envergonhada. Aí ele dá completa. Porque não sofrerás humilhação. Você não vai sofrer humilhação. E aí ele fala, vai esquecer da vergonha da sua mocidade. E não mais te lembrará do opróbrio da sua viuvez. Sabe aquela angústia que você passou? A sua alegria vai ser tão superior que você vai esquecer do que você passou. Isso é bíblico, sabia? E você vive isso. Quando você vai dar luz, na hora que você está lá, se você teve parto normal, eu tive 2, você pensa, nunca mais eu tenho que ficar com esse último, encerrei hoje. Porque é tanta dor que você sente, que você fala, acabou. Hoje eu vou ter filho único. Não é assim? Nasce. O que você pensa? Ai, gente, nasceu. Você olha para aquele trenzinho, todo catarrado, branco, sei lá que é aquilo, põe você fala, gente, vou ter outro. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nasce o menino, você esquece da tribulação. É choro, não é nem sorriso, pensa. Ele está gritando. Na hora que põe perto de você e que ele te olha, você fala, ai, você nem lembra. Você lembra da dor que você sentiu? É assim que Jesus está falando para nós. Sabe esse tempo seu de tribulação? Você não vai se lembrar dele mais. Sabe por quê? Porque a sua alegria vai ser tão superior, mas tão superior, que você não vai conseguir lembrar. Não vai conseguir lembrar do opróbrio, não vai conseguir lembrar da vergonha, não vai conseguir lembrar das dores, você não vai conseguir lembrar. Como você não consegue lembrar hoje. Da dor que você sentiu, porque você só lembra do rosto dele. Eu queria que você ficasse bem. Eu queria orar com você nessa noite. Você foi curada. Você foi liberta. Você já entendeu do poder que tem uma palavra liberada da boca de Deus. Eu queria, no primeiro momento, eu queria orar com você para que você tomasse uma postura diante de Deus. Uma postura diante de Deus. Você vai fazer como Ana fez. O que ela fez? Ela levantou. Ela comeu. E ela orou. Você vai fazer isso agora. Você vai fazer como um ato de fé. Você vai falar, Senhor, hoje é minha chavira. Hoje eu vou ser capaz de sair dessa imersão, chegar lá, acordar meu marido para ter relação com ele. Aleluia. 2 da manhã, com os 2 da manhã. Mas eu queria que você fizesse isso primeiro. Você vai orar agora. Você vai falar, Senhor, não é para você chorar, lamentar. Se você quiser chorar, orar tudo bem, mas eu quero que você tome uma decisão. Você vai colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu perdi tempo. Ok. Sabe o que é extraordinário? Faz baixo só um pouquinho. Que Deus restitui o tempo. Amém. Você pensa, pastor, mas eu perdi 12 anos no meu casamento. Um dia Deus falou isso comigo, porque eu tenho me chamado para a África. Antes de eu me casar, eu já tenho 18 anos de casado. E eu já até fui enviada, sem ir. Em 2008, fiquei participando das conferências, eu fui, sem ir. E deu problema nos papéis e tudo, eu não fui. E aí, eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu ia com 20, quase fui com 30 e eu já estou com 40. Quando que eu vou? Quando eu não tiver mais vigor?
lembrou de Caleb. Porque foi algo que Deus falou com ele. E ele teve uma postura, não falam dele aqui? Josué e Caleb, ele teve uma postura correta. Você pensa assim, Senhor, mas eu estou tendo, meu marido é que não tem. Eu estou tendo, mas é o fulano que não tem. E por isso eu não estou alegre. Pois é, mas aqui, Josué e Caleb respondeu. Eles falaram, nós vamos demorar, nós vamos fazer, eu creio em Deus. E ele teve uma colheita diferente dos outros? Aparentemente não. Ele andou 38 anos no deserto junto com os outros. Mas é extraordinário. Porque Deus naquele dia manteve o vigor dele. Porque lá na frente, quando toda aquela geração morreu, ele mesmo disse, hoje eu tenho o mesmo vigor do que há 45 anos atrás. A mesma força que eu tinha hoje, eu estou com 85 anos. E a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, eu tenho hoje. Eu posso subir e guerrear, porque há o mesmo vigor. As pessoas sério a linguagem. Palavra assim, de fé, não, queridos. Eles não podiam mentir na época da lei. Eles não mentiam. Não era palavra chavão, não. Era verdade, porque Deus conservou o vigor. Eu falei, Senhor, aleluia. Então é o seguinte, é o meu vigor dos 20, né? Porque foi com 20 que eu recebi a promessa. Não pode ser igual de 40, não. Quero o vigor dos 20. Quando eu vou, não sei, mas eu vou. E o dia que eu for, eu vou com o mesmo vigor de quando eu recebi esse chamado. Isso serve para você. Porque às vezes na sua cabeça você está perdendo tempo. Não está perdendo tempo. A partir do momento que você vira a chave, Deus restitui o seu tempo. Restitui o tempo para o seu filho. Nossa, mas ele já é jovem, não me interessa. Ele diz que ele restaura o tempo que foi consumido pelo gafanhoto. Ele restaura aquilo que foi consumido pelo migrador. Não me interessa o que você perdeu. Eu só quero te dizer o que você vai ganhar. Esquece o que você perdeu. Você só precisa virar a chave. Tudo aquilo que foi perdido, parecia perdido, parecia 38 anos de espera. Não foi perdido. Foi restaurado por Deus. Eu quero te dizer, você vai dormir com essa expectativa. Com essa alegria. Você virou a chave hoje. Ah, Senhor, mas eu tenho perdido muito tempo. Eu não tenho esse casamento que a Alessandra tem a partir de hoje. Senhor, eu não consigo desfrutar do meu filho a partir de hoje. Senhor, mas eu vou ter de volta. Vai ter de volta, porque ele é maravilhoso. E quando ele restitui, eu quero te contar, é melhor do que antes. Amém. É muito melhor. Então, enquanto eles vão cantar o louvor, eu queria que você tomasse uma postura sozinha. Eu queria que você fizesse a resolução que você tem que fazer antes de dormir, que já é outro dia. Você vai fazer uma resolução hoje, mas Senhor, minha chave precisa virar. Ana precisou ficar lá no chão, chorando. Às vezes você vai precisar ficar à noite falando com o Senhor, não interessa. Mas hoje você vai fazer uma resolução. Eu vou levantar e o meu semblante não vai ser mais triste. Porque mudou alguma coisa, irmã? Mudou. Porque uma palavra liberada é capaz de trazer existência a algo e nada. E esse Deus que eu citei, esse Deus. E Ele é poderoso. E Ele vai onde que tiver um problema agora. E resolve. E vai fazer. Mas se você não fizer, Ele vai fazer. Não fez ainda. Mas Ele vai fazer porque Ele é fiel. Aleluia. O que fez a promessa é fiel. Eu não sou. Você não é. Mas Ele é. Amém. E tudo isso que eu estou te falando não tem base em mim e você. Eu falei alguma coisa de você? Ou de mim? Não, irmã, também, né? Não pisa na bola, não. Tudo bem, mas não. Tudo isso depende dele. Isso é a sua segurança, na verdade. Glória a Deus. Por que eu vou ter paz? Porque Ele me deu a paz. Ele me deu de presente. Ele falou, fica com a minha paz. A minha paz eu te dou. O que é dado não é gostado. É dado. E eu vou te dar a paz que excede entendimento, meu filho. Se você for pensar, vai dar errado. Então não pense. Ignora. Eu vou te dar uma paz que excede entendimento. E eu vou te dar uma alegria que é completa. E você nunca mais vai ficar sem ela. Isso é loucura demais, não? Esse é o Deus que você serve. Como que você pode ser alguém normal? Você não pode. Você não pode ser alguém normal porque Ele é sobrenatural e Ele vive dentro de você. Você não pode ser alguém normal. Eu queria que você fizesse isso agora.
Você vai fechar os seus olhos, você vai fazer uma resolução em Deus. Mas você vai prometer coisa para Ele, não. Pelo amor de Deus. Esquece que você não vai fazer. Você não vai cumprir nada. Você só vai fazer uma resolução de crer. Faz isso a partir de hoje, vou dormir com meu marido. Você faz isso, você não vai funcionar. E aí depois vai vir a acusação e ele vai ficar ruim. Você vai fazer uma resolução em Deus. Senhor, a partir de hoje eu creio. Aleluia. E o Senhor falou que meu marido vai se converter. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que eu creio. Eu quero dizer para o Senhor que eu não olho pelas circunstâncias. Eu já me alegro hoje porque Ele é convertido. Ele é ungido. Ele é separado. Eu quero declarar que eu creio. Essa é a resolução que você vai fazer. Eu quero declarar que o meu casamento foi ruim até aqui, mas acabou. O Senhor me deu uma alegria completa. Senhor, eu vou ter uma alegria completa no meu sexo. Eu vou ter uma alegria completa na minha conversa. Eu vou ter uma alegria completa no meu relacionamento. Ele é completo, porque é completa. Não pode ser só uma área, tem que ser completa. Tá me entendendo a resolução? Você vai fazer Aleluia. isso. Fala aleluia. Aleluia. Faz isso. Enquanto a Dani vai cantar o louvor, você vai fazer essa resolução. Pode começar a orar. Quero ouvir você falando. Você não vai resolução pelada.